Gente, este é o terceiro e último vídeo sobre a minha oficina. O primeiro vídeo, falamos na oficina no geral, como ela está dividida por setores, porque eu separei eletrônico, de marcenaria, de serralheria. E como estão dispostas as máquinas em minha oficina, de forma a ficar mais eficiente. O segundo vídeo foi sobre ferramentas. Quais ferramentas comprar por ordem de importância, quais eu gostaria de ter comprado antes, de tanto que essas ferramentas mudaram em minha vida, que no caso foi a máquina de solda. E hoje é o terceiro e último vídeo, é sobre não a disposição das ferramentas ou mesmo bancadas que eu utilizo, e sim a parte de estoque e armazenagem de peças, seja madeira, seja ferro, até partes eletrônicas. E falar um pouco também sobre organização e disposição das mesas em questão de altura, que tem também um estudo sobre isso e uma influência. Vou mostrar minha oficina, aleatoriamente as minhas partes de estocagem, qual a lógica que eu estoco as minhas peças, e dando alguns exemplos de algumas invenções e criações com essas peças que eu acabo guardando, para vocês verem o sentido de armazenar peças, em geral aqui, metálicas, que aí sim vocês vão ver o que eu disse no segundo vídeo, que depois que você adquire uma máquina de solda, qualquer pontinha, qualquer pedacinho de ferro vai ser útil. Esta é a lógica. Então, vamos lá dar uma passeio em minha oficina, que eu mostro em detalhes cada um desses itens. Vamos lá. Então, qual a ideia desse vídeo aqui, gente? O que vai agregar de conhecimento para vocês aí? Como no vídeo anterior eu resumi praticamente que a máquina de solda é o mais importante a se ter, é o que mais muda neste meio. Antes de ter ela, você não tem significado. Você vai ver a quantidade de metal que eu guardo aqui, até coisas super pequenas. Antes de ter uma máquina como essa, você não tem sentido guardar essas peças, porque você não consegue utilizar. Depois que você adquire, você vê sentido em tudo. Mesmo que você não utilize na hora, você sabe que um dia você vai utilizar. A lógica é essa. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar nos estoques que eu possuo e dando alguns exemplos do que eu já utilizei, o que eu inventei com aquela peça, com aquela sobra de material. Essa vai ser a lógica do vídeo, gente, para vocês entenderem também o racional por trás da estocagem e algumas formas de se estocar diferentes. Então vamos lá. Olha, eu vou começar pela madeira, que é um pouco mais rápido e que eu mexo menos. Depois, o mais interessante do vídeo, que é sobre a parte metálica. Então vamos lá. Em resumo, todos os tipos que eu vou passar vão ser por tamanho. Então, de madeira, vou começar aqui na gavetinha com minúcias, depois um estoque ali intermediário, depois um grande. É assim, depois a gente passa pro ferro. Então vamos lá. Madeira. Olha aqui. Peças redondas, peças quadradas. Cortou aquela ponta daquela madeira de lei. Ó, aqui são várias chapas. Ô, mas o que você guarda isso? Fazer cunhagem. Sabe aquela cunha que você põe enxadão? Tá aí, ó. Por isso, esse motivo, eu não jogo fora. Aqui, ó, até do último vídeo lá eu fiz o teste de furação, ó, é com um toquinho de embuia. Mesma coisa, eu utilizei a madeira grande para fazer uma peça interessante. Sobrou a ponta. Eu não vou descartar. Coloco aqui. Aqui são peças redondas, ó, para confeccionar cabos de ferramentas. Então, tem vezes que sobra alguns pedaços. Olha um macete aqui já super interessante. Fala, pô, mas você guarda espeto de churrasco? Porra, é essa? Olha que louco, gente. Você já foi fazer aquele furo na parede. Aqui eu guardo minhas buchas, ó, por ordem. Foi fazer um furo na alvenaria. Ela ficou totalmente frouxa. Quando você põe o parafuso, o parafuso gira com a bucha ali dentro do furo. Sabe como que resolve isso? Olha lá. Põe lá, deixa sua bucha solta, pega o espeto, enfia do lado dela, não dentro onde vai o parafuso. Põe do lado, enfia até onde você consegue ali e vira o espeto pro lado. Pronto, ele quebrou ali na parte certa. Aí você vai do outro lado, encaixa o espeto lá de novo, quebra de novo. Você vai preenchendo o entorno da bucha até que ele fica firme.
Olha que legal, gente, porque aí você está preenchendo o espaço que ficou muito aberto. Toda vez que eu vou fazer furações em parede, em alvenaria, eu levo comigo esses espetos. É para isso que eu utilizo. Você pode ver que tem uns pedaços menores. Eu vou preenchendo e quebrando, preenchendo, quebrando, até que ele fica super fixo. Olha que macete legal, gente. É isso que eu vou passar com esse vídeo. Como eu estoco e o porquê. Então, brevemente, essas são as partes pequenas. Agora vamos para os intermediários. Aqui em geral tem dois tipos: MDF, que é o que todo mundo trabalha hoje, e algumas madeiras de lei. Eu separo praticamente por tamanho e formatos. Ali possuem algumas ripas mais finas e alongadas, e aqui peças menores. Isso é um geral, gente, para organizar melhor. Peças menores geralmente se fica disposto na altura da pessoa, porque é mais fácil de você manusear. Peças grandes sempre nas extremidades. Então é uma dica rápida aí. Então olha lá, sem muito mistério. Por tamanho aqui, ó, embuia. Aqui os toquinhos, até que eu fiz aquele jig marcador, ó, com um toquinho desse. Então fica fácil para você selecionar depois. Ó, até de serrar copo, gente, ó. Tudo aqueles pedaços que saem, ó, eu guardo tudo certinho aqui, ó. Esse até fiz um vídeo, né, utilizando ele. Olha aqui, eu fiz aquele zero clearance, né, sem folga da serra circular de bancada. Só que deu um leve, acho que meio milímetro de folga. Eu já tive que fazer outra zero, então guardei ele aqui. Tá vendo? Até, ó, que eu fiz o outro vídeo lá também. Então sobras, que seriam lixo na verdade até, eu consegui constituir o vídeo ali. Então você pode, tá vendo? Tudo dá utilidade. Aqui, olha lá, umas partes aqui mais brutas, ó. Tanto é que tem o pergolado que fez em casa lá, ó. O tamanho do negócio. Então essas madeiras geralmente você usa pra aonde, por exemplo? Aqui na furadeira de bancada como madeira de sacrifício. Olha aqui, ó, já tem um perfurado e o principal aqui. Então, tendo um toco daquele bruto esquadrejado, você usa de sacrifício. Lembra do macete que eu falei? Vai furar madeira, principalmente esses MDF aí que a gente tem hoje em dia. Se você furar direto, ele estoura atrás. Se você deixar um toco desse por baixo, o furo sai perfeito. É o que tá naquele toquinho de demonstração lá. Tá vendo? Outro macete, gente. Vamos agora no estoque de madeira grande. Ó, aqui estão as madeiras maiores, as grandes. Vocês vão ver que essa tábua gigantesca aqui, ó, começa aqui, essas de baixo, vai até lá. Eu constituí a minha mesa principal, a minha bancada principal, que possui a morsa. E aqui a gente tem móvel antigo porque é uma loja, então tem 75 anos de história. Então alguns móveis, por isso que tem aquelas prateleiras de madeira, que era utilizada como estoque de produto da loja. É por isso que parece essas escadas aqui, ó. Mas isso aqui era prateleira. Era por isso. Aí tá vendo? Tanto é que aqui, esse aqui era um expositor, ó. Aqui se pendurava roupas para vender. Ó que antigo já, você vê. Aí eu uso esse para pendurar peças para fazer pintura. Lembra que eu fiz a bancada? A bancada que já tinha um móvel constituído era esse móvel de embuia aqui, ó. Que era, antigamente era a minha mesa principal. Tanto é que tinha uma furação da morsa aqui. Essa foi a que eu fiz, ó. Tá vendo aquelas pranchas longas que vocês viram? Era essa aqui, ó. Então eu tive que cortar elas para ficar, eu quis na mesma altura que essa. Para utilizar aqui as duas combinadas, né? Para fazer cortes de peças grandes assim. Gente, de madeira é praticamente isso. Não é, como eu disse, eu trabalho menos, eu foco mais um pouco no ferro, é o que eu mais utilizo. E esse vai ser o mais interessante do vídeo. Você viu, de madeira eu passei o macete do furo ali da parede e tal. O ferro, vocês vão ver que eu guardo só falta guardar o pó de ferro, a limalha. Porque tudo dá utilização. Ó, de cara aqui já tem um expositor que eu guardo aí eu vou fazer do mesmo jeito com a madeira, por ordem de tamanho, vamos dizer assim. Porque, gente, ó, o expositor que eu tava falando é esse aqui.
geralmente você compra as barras ou guarda grandes peças. Aí você corta, você utiliza e corta alguns excessos para ficar à medida que você vai utilizar. Aí sobra os retalhos. Praticamente os retalhos estão aqui, ó, que é o que eu vou passar agora primeiro, por causa do tamanho que eu falei. Então, olha lá, algumas pontas, ó, de metalons, ó, seja quadrados, redondos, tudo que sobrou de excesso eu coloco aqui. Então, quando eu preciso de algum pedacinho, já está aqui. Como eu disse, lembra até da disposição, peças pequenas na parte mais alta, mais próxima à sua cara. E peças mais brutas, ó, eu deixo lá embaixo, seja de tamanho, seja em peso. Ó, partes de eixo, ó, ponta, chapinhas. Tá vendo? Tudo, ó. Tudo guardado certinho, ó. Isso aqui que vai dentro daquelas bobinas, né? Que eu até fiz um vídeo falando que eu uso isso aqui para regulagem de altura, ó. Tá vendo? Quando eu quero unir duas madeiras. É isso aí, ó. Tá vendo? Essa é uma utilidade dessas chapinhas. Aqui chapa. Só que chapa de aço, por exemplo, aqui ó, tem foião, tem serrote. Então se eu for fazer alguma ferramenta utilizando chapa, é aqui que eu vou acessar. Vergalhão de construção. Olha a parte de cima aqui, ó, bengala de CG, que eu já vou mostrar uma máquina que eu fiz com ela, que é uma dobradeira de tubos. Olha aqui, gente, para quem é soldador velho conhece, que é o famoso abacaxi, que é o nome que dá. Só pontinha, ó, de tudo que você imaginar de formato aqui, de peças, de pontas de sobras de metal, chama abacaxi. Que o abacaxi não é cheio de pedacinho. O formato é mais ou menos isso. Com esses pedacinhos você estampa um furo na hora que você varou o ferro, por exemplo. Faltou alguma beiradinha para chegar, o ferro ficou meio curto, você põe isso aqui no meio para ser um complemento do ferro, para você que não ter que soldar uma grande área. É por isso, é como se fosse um abacaxi. É como se fosse vários pedacinhos até diferentes de formato para se fazer uma peça. Por isso deste nome. E aqui, ó, outros pedacinhos, ó. Várias chapinhas, várias pontas. Então quando eu preciso de pequenos pedaços, eu venho nessa caixinha aqui. Cantoneira, ó, tudo ponta, tudo sobra. Aqui, gente, ó, como eu disse, como aqui é uma loja, eu tenho expositores guardados. Tá vendo? Expositor grande. Então, ó, cantoneira, barra chata, olha lá. E vários tubos. Também tudo sobra aqui de expositor velho que eu fui cortando para utilizar algumas partes. Então peças grandes eu guardo aqui. Olha, aqui eu chamo de lixo essa caixa aqui. Tudo que eu corto, peças que eu jogaria fora. Isso aqui é do trilho de trem, né? Essa aqui é a base, é o pé que eu cortei para fazer uma bigorna. Tá vendo? Ó, tudo pedaço. Esse cano aqui, ó, eu cortei ele no meio para fazer um formão lá de curvo. Então tá vendo? Em vez de eu jogar fora, eu deixo aqui. Isso aqui eu chamo de lixo. Então se eu precisar de uma peça só, uma beirada, por exemplo, ó, tirei isso aqui na serra copa, que eu ia consertar uma cadeira lá. Então nem jogar fora. Se eu precisar só dessa parte desse L aqui, ó, dessa cantoneira, tá aqui. Então isso aqui, tudo que eu jogaria fora, eu taco aqui dentro. Eu dou essa utilidade. E aqui no chão, gente, como eu disse, lembra das peças grandes e pesadas? Parte baixa. Olha aqui. Alguns pinos de trem, né? Olha lá, um trilho grande de trem. Isso aqui tava segurando uma caixa d'água quando eu fui derrubar uma casa aqui. Olha aqui, ó. Tem várias ferramentas também que eu fiz com isso. Ó, aqui uns discos de serra. Já vou mostrar um giga ali que eu fiz também, para soldar peças girando elas, ficar mais fácil. Olha o tubo de blend, que é aquelas máquinas de água que faz refrigerante. Não dá para reutilizar o cilindro. Então eu já fiz peças também, vou mostrar para vocês ali. Olha a famosa faca de gráfica que eu falo para vocês, ó. Saiu muitas ferramentas também. É que meu primo mexe com a fiação dessas coisas. De tudo que tem corte, disco ali de serra circular, faca de gráfica, tudo que tem a corte. Tá vendo? Ó? Moer coisa de açougue.
Então, coisas que eles descartariam, eles acabam passando pra mim e eu chego utilizando. Ó, a gente tava ali, né, nas peças brutas. Não disse que é uma loja com vários expositores. Então aqui tem um juntado aqui de algum deles, já inteiros ainda. Um estoque grande também. Porém aqui é mais alumínio. Ó, aqui são barras longas aqui em cima, ó. Tudo esses tubos aqui. Tem alguns de cobre também. Olha lá. Canos, aqueles menores de antena, ó. Algumas cantoneiras. Ali embaixo PVC. Olha lá, os grandes por cima, os menores por baixo. Olha lá, os de cobre. Aqui uma parte em inox. Aqui umas partes. Algumas conexões de menores que eu deixo aqui na caixa. Tá vendo, ó, essas pontas que eu já cheguei a abrir, espalmar. Aí, ó, você olha aqui e fala assim, ó. Ô, mas esse maluco guarda até galão de água cortado. O cara é louco. Não. Sabe por quê? Com um pedaço deste, eu consigo abrir com a serra, espalmar com o soprador térmico, como eu fiz o exemplo lá e já um vídeo sobre, que eu vou mostrar ali também, para fazer peças utilizando esses plásticos. É por isso que eu armazeno. Lembra, gente? Se você tem a ferramenta, armazene os materiais que você consegue trabalhar. Ó, aqui ao lado dos expositores, peças menores. A gente tava no estoque grande lá de alumínio. Aqui é pequeno, ó. As sobrinhas também, ó, os caninhos de antena que eu falei. HD de computador, ó. Aqui os pequenos de inox também, ó. Colher, chapinha aquelas de poste que eu já achei no chão. Ó, coisa de panela. Então aqui é estoque pequeno de inox e alumínio. Olha lá, uma chapinha de lâmpada. Segurava a lâmpada. Como trocou por LED, né? Sobrou esses suportes. Então eu utilizo demais para fazer divisória, para fazer cantoneira, para unir madeiras. Ó, lembra dos exemplos que eu falei anteriormente lá, que eu construí com alguma coisa? Lembra do cilindro da Beyblade lá, da máquina de água? Ó, eu fiz tá vendo esse copo? É aquele cilindro. Eu fiz este mandril grande para colocar na minha furadeira, para colocar peças maiores aqui. Olha que loucura. Olha a utilização. Lembra que eu falei do cano de PVC com galão d'água? Que é o que? Eu estou armazenando plásticos. Para quê? Olha aqui, gente, um exemplo rápido. Para não machucar peças quando você vai trabalhar com madeira ou coisa do tipo. Olha lá. Você não agride porque você está eliminando essa garra metálica por uma lisa plástica. Então não agride peças como madeira, por exemplo, plástico. Tá vendo, ó? 2 exemplos rápidos aí dessas coisas que eu armazenei. E olha o terceiro disco. Lembra o de serra que eu falei lá? Soldei aqui um rolamento, isso aqui é de carro, aqueles de cinta. Então ponho na morsa, ponho peças que eu quero ficar girando. Eu giro aqui somente com o dedo. Peças que eu vou, por exemplo, pintar, que eu vou soldar, eu só vou com o disco aqui nos dentezinhos, vou virando e vou executando o serviço. Tá vendo? Com uma serra também. Já que eu estou aqui embaixo, mais exemplos de peça bruta. Olha a faca de gráfico que eu falei. Olha ali, um disco de freio de carro, uma coroa de moto. Aquela tá até cortada porque, gente, olha o que eu fiz com a coroa. Um extrator de rolamento. Tem um vídeo no canal também, ó, caseiro. Com outro disco que eu tinha aqui, ó, fiz uma base com este braço articulado que fiz vídeo recentemente. Que é o que é isso aqui, gente? Uma segunda mão de soldador, ó. Olha que maravilha. Também, tá vendo? Sobra de metal. E ó, na parte alta esqueci de mostrar. Olha a parte de trás aqui, ó. Somente correntes. Aquelas de vitrô, de vidro, correntes maiores. O acessório que eu fiz lá, aquela chave universal, serve para tudo. Roscas grandes, qualquer medida lá com corrente. E várias vezes eu utilizo um gomo desse para fazer a porca borboleta. Já vou mostrar. Então este lado fica para peças pequenas e grandes ali atrás. Vamos agora a algumas minúcias que tem algumas coisas interessantes também. Vamos lá, gente. Eu tenho esse móvel que tem 2 lados. Esse gaveteiro tem 2 lados, é aqui e o lado de lá.
Vamos continuar nas partes metálicas. Parafusos e pregos. Pregos eu deixo aqui, ó. Isso aqui, gente, era uma caixa só. Tudo jogado. É que eu esqueci de imprimir a foto. Um dia eu peguei com paciência. Tudo aquele bolo. Vocês verem, vocês ficam loucos. É até bonito de ver. E fiz com os potinhos aqui, ó, de tempero. Eu fiz toda a separação aqui, ó. Cara, é um negócio trabalhoso. Só que depois que você faz, é prazeroso e eficiente na hora de acessar novamente. Aqui, ó, que a gente vendia coisa de armarinho, né? Pedaço de linha, só que era isso, ó. Por isso que é corrente aqui, ó. Tá vendo? Parafusos. Ó, por tipos e tamanhos aqui, ó. Só de madeira. Então aqui as minúcias, ó. Porcas e arruelas aqui. Tá vendo? Quando eu não tenho, gente, ó. Tenho as básicas minhas aqui. Quando eu não tenho esse tipo de borboleta que você compra na loja. Lembra que eu falei do elo? Eu abro o elo, ó, e soldo na cabeça do parafuso. Novamente, por isso a importância de máquina de solda. Muda a sua vida. Você não teria como conectar, fazer uma conexão dessa sem ter máquina de solda. É por isso que você acaba juntando tudo. Porque tudo você consegue utilizar. Olha aqui, vamos continuar? Aqui, eixo. Vamos lá. Olha aqui. Vamos por partes. Aqui, sabe aquele rebite? Rebite normal de alumínio que você repuxa. Aqui os cabinhos que saem. Várias bitolas aqui de eixos. Ó, menores, médios. Lembra os alicates lá? Aqui, ó. Que eu fiz há pouco. O ferrinho que eu soldei aqui atrás. É nessas horas. Eu vou precisar de um taruguinho de ferro assim. Não vou lá cortar uma barra de 6 metros para pegar uma ponta. Eu já venho nessa caixinha. Escolho aqui o pedaço que eu queria. Ó, que veio desse pedaço. Preguei já. Tem vezes que você nem precisa cortar porque já tá na medida. Olha lá. Médios. Mais largos. Finos. E aqui que possuem cabeça. Ou seja, quando eu quero colocar pino em alguma coisa, tá vendo? Que possuem cabeça. Ó, de algum lado. Então foi essa separação. Aqui, gente, ó. Seja barra roscada ou parafusos que você cortou o tamanho que você queria para a peça ficar certinho e sobrou aquela ponta, guarda tudo aqui. Por que você faz isso? Novamente, por causa da solda. Olha um exemplo aqui fácil, novamente. Este bracinho que eu ensino a fazer no vídeo, aqui, este central, eu não precisava da cabeça do parafuso, ó. Este aqui, ó. Simplesmente furei. Peguei um desses eixos, essa barra roscada, sem cabeça. Olha aqui, ó. Eu deixei embutido no ferro, só soldei ele aqui. Então não fica a cabeça do parafuso atrapalhando aqui. Dá uma melhor estética. E você não gasta um parafuso zero aí do seu estoque. Tá vendo? É por esse motivo que eu guardo as pontas que sobram dos parafusos. Ao lado temos brocas quebradas, principalmente vidia você não consegue consertar. De aço eu já ensinei como afiar aqui no canal, tem muita visualização, o pessoal gostou bastante. Então assista também. Mas por que eu guardo? Para fazer ferramentas. Porque o aço é muito duro, já vou mostrar ali. E aqui alguns bits também, que alguns dá até para afiar, mas tem outros que não. Aí eu guardo principalmente esse sextavado para fazer alguns bits caseiros. Já vou mostrar também. Gente, somente com broca que eu falei. Para que você pode usar alguns exemplos rápidos? Também ensinei a fazer aqui no canal. Esse é um martelo meu de soldador. Eu utilizei essa faca de gráfica. Lembra da faca de gráfica? Olha outra utilização. Como vocês não vão ter acesso a este ferro, a este aço, que vocês podem utilizar? Uma barra de ferro comum, porém na ponta vocês utilizam um pedaço de broca quebrado, ou seja, vocês afiam ela primeiro, soldam lá, ou seja, não importa que antes aqui seja de ferro, porque a ponta vai ser dura de aço.
porque vocês utilizaram um pedaço de broca. Então eu só pus o martelo para isso, para vocês conseguirem fazer de uma forma mais caseira. E punção, aquele punção de marcar furos, pré-furos, né? Para a broca não andar. Esse no caso eu comprei da Belzer, muito bom. Mas olha aqui, ó. Você pega uma broca lá, mesma coisa, faça uma ponta. Você vai ter a mesma eficiência de um punção deste aqui. Que um punção bom também não é muito barato. Então, e gente, riscadores. Eu já vou mostrar o meu ali. Ó. Lembra que eu falei do sextavado? O que eu utilizo aqui? Se eu utilizar isso aqui direto na parafusadeira, não dá tanto pega. Com o sextavado, ele não gira, não espana lá. Então eu utilizo isso aqui para parafusar esse mesmo tipo de gancho, aqueles de varal, gente. Então você enrosca um no outro aqui, parafusa, depois você só desengata. Olha que dica legal. E também para torcer arames duplos, para você fazer arame duplo torcido. Eu utilizo duas utilidades com esse tipo de ferramenta que eu fiz aqui, com um sextavado. E a gente, na mesma secção aqui que eu tô falando de peças, eu lembrei que tá aqui no canto desses eixos aqui, ó, super ajeitados, super legais de trabalhar. Sabe de onde que eu tirei isso? Daquelas impressoras grandes. Uma impressora só saiu vários desses aqui. Tá vendo? Tem uns aqui que deixei até o rolete, ó, de tinta. O resto eu tirei tudo e deixei limpo para mim já utilizar o ferro direto. Olha isso, desmontando uma impressora. Então tudo que você for, antes de jogar fora, descartar, desmonte, pelo menos pegue as peças metálicas. Falando em parafusos, lembra que eu falei aqui? Dos parafusos comprados normais? Tudo que eu vou desmontar, principalmente pequenos que você, quando precisa de um, você não consegue comprar. Você tem que ter. Então, ó, minúcias, ó. Esse aqui é que fica atrás de computador. Ó, olha o tamanho desses aqui, ó. Sabe, aqueles de... Quebrou um Ray-Ban, por exemplo. Você tira aqueles da perninha e guarda numa caixinha organizadora dessa, que é baratíssimo comprar. E esses aqui eu não separei ainda. Que esses aqui a Maria veio de impressora também. Então tudo que eu vou desmontar, eu pego as partes metálicas. Olha que outras partes que saem. Mola. Ó, as molas maiores, né? Que isso aqui tá de moto. E ó, mola de puxar assim, que ela tensiona puxando. Mola que é com eixo. As molas comuns aqui, ó. E umas maiores ali. Isso aqui de guarda-chuva, por exemplo, ó, você tá vendo? Guarda-chuva aqui de pressão tem um negócio desse, olha que mola ajeitada. Então, tudo que eu desmonto, eu tiro as peças metálicas e guardo. Ó, na de baixo do eixo, lembra que eu mostrei lá no chão o lixo que eu falei? Que antes de descartar eu deixo ali. Aqui são lixo de minúcias. Vamos lá. Ó, parafuso que eu jogaria fora porque tá enferrujado, ou porque já espanou a cabeça, por exemplo. Espanou a cabeça ou tá enferrujado, só que a rosca está inteira. Então eu deixo aqui, ó, prego. Ó, aqui eu fiz aquela solda a ponto caseira, ó. Para alguns que eu fiz teste, ó. Arruelas e porcas, mesma coisa. Tem serviço que eu não vou usar uma coisa enferrujada. Só que dependendo do material, eu vou precisar apenas de um formato desse para efetuar uma solda. Novamente, gente, solda, usa-se tudo. Então preciso apenas de um pedaço. Eu venho aqui e pego, olha lá, parafuso. Geralmente parafuso de madeira, você acaba roçando a cabeça dele, porque o bit já tá velho, alguma coisa. Então eu acabo utilizando essas peças na solda também. Aí você olha ali no fundo e fala assim, ah não, o cara guarda disco de lixadeira, aquela de cortar inox de 1 mm, o cara é louco. Não. Sabe por quê, gente? O que eu utilizo aquilo? Olha que coisa. Eu mostrei pra vocês no primeiro vídeo lá da minha Dremel. Aqui, ó, a retífica. Hoje eu tô usando essas pontas aqui super boas super duras aqui. Só que antigamente eu usava esses discos aqui, ó, aqueles de corte. Ó. Tá vendo? É pra fazer isso, gente.
para fazer esses discos aqui, ó. Olha aqui. Ó. Esse é o comprado, né? Esse aqui já vem, já vocês veem que é diferentinho. Olha esse aqui. Do que vocês acham que é? Isso mesmo, feito com os discos que você compra aqui da lixadeira, ó. Para não pagar caro naqueles lá. Ó, aquele de 1 milímetro, ó. De cortar aço inox que fala, né? Então você vem aqui, faz o desenho do tamanho que você quer e recorta. Dá pra você recortar aqui normal. E eu constituo esses disquinhos que você comprar super caro. Esses, além de ser fácil e barato de montar, de fazer, duram bastante. Gente, na terceira gaveta eu guardo ferramentas que eu não utilizo mais. Sejam porque ela quebrou, como no caso desse alicate quebrou um lado, ou estão muito gastos, por exemplo, a aresta de corte, ó, que é coisa que você praticamente consegue consertar. Então, por que eu guardo? Eu acabo utilizando para fazer outras ferramentas. Ó, aqui limas. Eu utilizo que é um aço muito duro para fazer ferramentas. Olha aqui, lembra do formão que eu falei arredondado, ó, que eu tinha na época, eu fiz caseiro? Essa ponta aqui é uma capa de rolamento, porque eu sei que isso aqui era um tubo. Lembra que eu mostrei no lixo lá, aquele tubo cortado no meio? Era isso, ó, para dar esse formato. E na ponta, como eu sei que isso aqui é um ferro mole, eu peguei um rolamento, cortei essa parte, ó, e fiz a fiação. Então esse formão era redondo que eu utilizava antigamente, você vê, gente? Outra utilidade aí das peças. Olha aqui o martelo. Eu só usei a orelha. Eu mostrei lá pra vocês aquele talhadeira dupla. Olha aqui um monte de chavinha de motoca, né, que a gente vende aqui na loja, que vem com o produto pra você montar. Olha de onde veio a chavinha pra mim fazer essa borboleta aqui, ó. Do coisa lá, o corrente, o elo de corrente e a chavinha de motoca. E os alicates, por exemplo, esse aqui, ó, eu não tinha que soltar aquelas molinhas de tensão. Então, simplesmente afiei o bico e fiz uma para ser utilizada como tal. Então é por isso, ele morre um alicate universal e nasce como outra de outra maneira. Alicate de cutícula. Como eu disse, meu primo trabalha em afiação, ele passa os que ele ia jogar fora. Onde eu utilizo aqui, já que o da mulher aí já deu ruim, ela quis trocar por um novo, a minha bancada eletrônica para cortar fios, para ter um corte preciso. Ele é bem rente a peça e bem preciso para você executar. Então tá vendo, gente? Tudo que seja metálico eu dou uma destinação. Aqui, lembra o estoque lá das facas de gráficas grandes? Olha lá, aquelas brutas, aqui são as minúcias delas. Ou seja, tudo aquelas faquinhas menores. Ó, machado, tipo de tesoura, algumas facas caseiras que eu fiz na época. Navalha, tesoura. Olha lá, serrinhas. Disco de barbear. Então aqui é um estoque de aço. Para mim, principalmente aqui, sai muito a coisa de ferramenta. Já vou mostrar uma ali que eu utilizei essas facas menores para consertar. Vamos lá. Eu vou mostrar que eu consertei e já mostrando o estoque de arames meu. Ó, como sempre, né? Se tem arame, você tem que cortar. Eu não vou lá na minha mesa pegar um alicate universal, por exemplo, para efetuar o corte. Esse aqui também eu tinha ganhado. Porque de tanto afiar, essas partes de cima vão se unindo, ou seja, essa parte de baixo acaba encostando uma na outra. Então a pessoa descarta. O que eu tive que fazer aqui, ó? Lembra a faca de gráfico que eu mostrei há pouco? Ó, eu soldei essa parte aqui a mais. Então, como você aumenta a peça aqui, ó, é a mesma coisa que você abrir o cabo. Na hora que ele vai gastando, ó, o cabo vai fechando até encostar uma parte na outra. Aí a pessoa não sabe como resolver e joga fora. Então eu consegui consertar esse puta dessa peça aqui, bem reforçada. Então, olha lá, restaurei, que o meu primo ia jogar fora. E estou utilizando aqui. Mesma coisa, a chave maior tava toda arregaçada, eu consegui reformar ela. E ó, assim como eu disse, aqui é uma loja cheia de expositor. Só aquele expositor antigo, ó, tanto é que as luzes incandescentes ali. Aqui é a minha parte de linhas.
fios de cobre, cordas e arames no geral, ó. Então é assim que eu guardo a parte de arames meu. De aqui indo para o lado um pouco, alguns acessórios que eu acabo guardando de máquinas. Ó, o disco de escova que eu falei que eu uso muito. Aqui tá meu mandril antigo, porque hoje eu tenho aquele... Muito legal o vídeo também. Esse... que não precisa da chave, né? Que nem de parafusadeira. Mandril de aperto rápido. Então eu guardo aqui, né? Meu mandril antigo, com a chave dele lá, ó. Que não se usa mais. E olha que legal, gente. Uma coisa que o pessoal descarta. A trena sua quebrou. Principalmente aquele sistema de mola. Eu guardo a trena. Sabe por quê? Eu consigo usar em alguns projetos. Vamos lá. Vocês lembram? Tem vídeo no canal também sobre a minha policorte, que eu fiz esse apoio de 3 metros para não ter que marcar a cada corte. Essa trena aqui, ó, que eu ia jogar fora, guardei a fita. Então, simplesmente escolhi a medida aqui. Ah, eu quero com 20. Coloquei aqui com 20. Travei. Põe o ferro direto aqui, corto. Vai dar exatamente 20, porque ela está zerada com o disco. Você zera ela assim, ó. Aí que você fixa a trena. Você viu, gente? Em vez de jogar fora, uma utilidade aí pra vocês. Vamos lá, outra parte de estoque. Pulando um pouco agora para eletrônico. Para não ficar tanto maçante assim na parte de ferro, né? Tem vezes que a pessoa não tem a máquina de solda e enche o saco dela. Eletrônico, mesma coisa, gente. Se eu for jogar até uma tomada fora, eu pego os conectores, ó. Aqui tudo pedaços aqui, ó. Tá vendo? Só de cobre aqui, de latão. Botão, ó. Eu já desmontei micro-ondas para fazer a minha solda ponta aqui, gente, ó. Então, o botãozinho do pé de acionamento dela, que tem vídeo no canal, é o botãozinho da portinha do micro-ondas. Quando você isso aqui aperta, ele pode ligar lá. Então tá vendo, ó, vários botões, ó, LED. Todas as máquinas que eu falei, eu desmonto qualquer coisa, pode ser monitor, qualquer tipo de máquina. Em parte eletrônica eu guardo essas coisas, os LEDs, os botões, os conectores. Alto-falante também, porque aqui como a gente vende alguns produtos, boneca, carrinho, tem vezes que eu tenho que substituir isso aí. Então eu também guardo essa parte. Abaixo do eletrônico, possuo um que eu coloco como anel de vedação. Só que eu comprei um kit, né? Vários O-rings, aqueles que vai em torneira. Mas aqui o foco não é eles. Eu guardo tudo, por exemplo. Aqui são de borrachas, O-rings. Aqui algumas peças, ó. Até falei no vídeo do esmeril, plásticas. Porque, cara, tem vezes que você tem que um servicinho, fazer um embuchamento, que nem aquele de colocar o rebolo da lixadeira no esmeril. É com uma peça dessa que você vai conseguir construir, por exemplo. Então aqui eu guardo vários tipos de exemplos e acabamentos nesta parte aqui. Tem tubo de caneta, tem um monte de coisa. Porque você necessita de bitolas diferentes. Então com plástico eu armazeno por esses motivos. Abaixo do anel de vedação aqui, voltando no eletrônico, eu possuo alguns fios. Aqui é minúcias de fio. Os fios maiores ficam em outra área. Fio grande e fio pequeno. Olha lá, tem até já fiz um super interessante sobre cabo de chupeta, carregadores. Que esses aqui, na verdade, é uma baita enganação. Aqui, ó. Você vê por fora, parece que, nossa, que bitola, hein? Que coisa, cabo bom. Olha aí por dentro. O cabo de verdade é praticamente isso aqui inteiro de cobre e uma leve casquinha de plástico por fora. Então é uma enganação isso que você compra na loja. Olha lá, cabo grande, ó, de algumas máquinas antigas e menores para se trabalhar com eletrônico, ó. Então carregador que não vai usar mais, eu guardo essas coisas aí, que alguns projetos eu acabo usando. Mangueira, alguns pedaços, mesma coisa, ó. Aqui uma mangueira de carro super forte. Além de ser super espessa, ela possui uma malha por dentro. Então, cara, isso aqui é indestrutível, vamos dizer assim. Para projetos que necessitam muita força, eu utilizo essa parte. Isso aqui é uma mangueira daquelas máquinas de passar roupa. Também, uma bitola bem interessante. Mangueira comum.
Sabe onde eu utilizei uma vez? Balde, geralmente aqueles cabinhos de... É um arame que a pessoa segura na mão, cara. É muita pressão. É como se você estivesse segurando uma faca na mão, com o balde cheio. Você simplesmente pega uma mangueira dessa e encapa aquilo ali. Então você diminui a pressão em muitas vezes. Fica bem mais confortável carregar ferramentas assim. Ó, aqui ó. Tem até um exemplo aqui ó. Ó, eu reforcei primeiro, que geralmente ele rasga aqui, né? Lembra a chapinha da... Olha lá como que é. A chapinha das luzes que eu falei que a pessoa joga fora. Olha lá onde eu estou utilizando ela. Para arrebitar aqui, ó. Então você reforça por 2 pontos. Não só como antigamente, ó. Que era só esse central. Que acaba rasgando o balde. Então você está fixando por 2. 3, né? Na verdade, porque tem o próprio ferro no meio. E diminuindo a pressão, como eu disse aqui, ó. Com este pegador. Tá vendo, gente? Olha a utilidade de duas coisas no mesmo objeto. Olha, já continuando de plásticos aqui, olha que legal. Eu fiz um vídeo também sobre esta caixa da Tramontina. O isopor que vem seus produtos, TV e tal, geladeira. A pessoa joga fora, olha aqui, ó. Fiz uma divisória super boa, prática, porque você é móvel, ó. Super justa. Não passa nenhuma arruela aqui por baixo. No móvel, eu posso tirar desse lado e colocar no outro. Tá vendo? É um pedaço de isopor. A pessoa jogaria fora. Tá vendo? Gente, olha, até alguns pedaços de couro. Já consegui fazer algumas bainhas. Também, para que é utilizado? Isso aqui eu tirei lá do mangote da roupa de soldar. Você também para polir fio de faca, por exemplo. Se você não possui aqueles discos ali de polimento, você consegue também manualmente. Vocês já viram aqueles filmes de barbeiros antigos, ele passando numa faixa? Aquela faixa é o último estágio de afiação. É com fitas de couro também. Falando em couro, olha aqui, gente, a utilidade. Você tá vendo? Até uma simples... É outro mundo também, né? A questão da costura, algo do tipo. Então esse jaleco de solda, antigamente ele possuía o mangote, que é o braço para efetuar a solda. Só que eu não gostava, eu soldo pouco. Então para mim eu não ia ficar pondo o braço para fazer cortes, por exemplo. Então eu customizei o meu. Coloquei esses bolsos aqui. Olha esse pedaço de bainha. Tá vendo de facão? Eu precisava de um couro super duro, para ele não dobrar aqui no bolso. Se eu for... Olha aqui, que legal. Essa é a minha trena pequena, tem um vídeo também sobre. Gente, eu vou falar tanto vídeo aqui que tem no canal, não vou conseguir pôr nas descrições. Então se você se interessar de algum, pesquise aí, por favor. Ó, essa trena pequena da Milwaukee. Eu adaptei esse negócio aqui que ele não vem nela. Só que eu queria, com uma mão apenas, colocar aqui, ó. Eu não conseguiria. Ah lá, esse macio aqui, que é constituído jaleco, ele dobra. Então eu precisava de algo rígido, como este legítimo aqui, ó, e super espesso. Então, ó aqui, ó. Ah lá, com uma mão poder executar, guardar ele. Aqui 2 canetas, lembra do riscador que eu falei, ó? Olha como fica o meu jaleco. A trena e um lápis de madeira. Um riscador. Lembra que eu falei para vocês utilizarem brocas antigas? Aí, ó. Um riscador. E o lápis que eu mais utilizo, que é aqueles de marcador de CD 2.0, que é o que eu mais utilizo na oficina. Então tá vendo? Na parte de couros, aprender o mínimo sobre costura e para você utilizar nestes afazeres. Olha o cinto meu também, de carregar ferramentas. Esse eu tingi ele com óleo Singer, porque ele vem nessa cor aqui, ó. Ó, cor aqui também. Tá vendo? Ele vem desta cor. Você passa óleo Singer nele, expõe ao sol, ele fica bronzeado desse jeito. Você preserva contra umidade e esteticamente fica bem mais apresentável. Olha aqui outra utilização de couro. Aqui eu possuo aquelas cintas de amarrar em caminhão. A cinta tem uma coisa com corda também. Toma muito cuidado em arestas vivas, porque ele começa a desfiar. O que eu faço para não desfiar?
Por isso que eu deixo esses dois mangotes aqui. Eu deixo ele dentro da fita. Na hora que chega numa quina, por exemplo, eu vou amarrar essa mesa. Eu não posso pôr no canto vivo aqui, vai desfiando a fita ou a corda. Então eu simplesmente puxo o mangote na beirada aqui. Então ele que protege as fitas. Olha aí, outra utilização de couro. E já que eu estou nessa parte aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o expositor do tapete. Então eu acabo pendurando aqui uma extensão, ó, uma corda bem longa. Que pra quem não entende muito de corda, eu também estudei um pouco sobre o assunto. Corda em geral, resumindo, você não pode dar nós muito secos, porque quanto mais ela torce, mais ela estraga com o tempo. Então, por exemplo, até o nó da ponta, vocês veem que ele é diferente, ou seja, como ele possui muitas voltas, é como se ele dissipasse em várias áreas a pressão. Então esse nó, ele aguenta bastante peso e ele aperta pouco. Por exemplo, eu consigo soltar ele facilmente. Finge que você deu um nó seco aqui. Você sabe, se você já puxou um carro ou fez alguma coisa do tipo, é impossível você soltar aquele nó, de tanto que ele apertou, porque ele é uma volta só. Então você estraga a corda. Por isso que o jeito certo de acondicionar, na verdade, é sempre bem espaçado, como essa aqui está. Voltas largas. E quando tiver nó, como você aqui chama 8 duplo. Que aí você aprende a fazer na internet rapidinho. Olha, até o acabamento aqui, ó, da ponta para não desfiar. Então tá vendo? É uma armazenagem correta de corda para quem não sabia. Alguns ganchos aqui, mosquetão 8 não, mosquetão oval normal, esticadores, ganchos normais. Os mosquetões, ó, aqui tá guardado. Que eu transporto as máquinas com segurança junto à cinta. Então isso aqui eu passo no mosquetão e penduro, por exemplo, a furadeira, a bateria, quando eu vou trabalhar em cima de locais altos. Então é uma questão de segurança aí. E também eu já utilizo isso aqui para quando eu quero suspender peças ali na minha mesa, porque você consegue encaixar essa peça lá, como se fosse um guindaste, vai. E aqui atrás, ó, é um estoque também de máquinas que eu uso menos. Lembra que eu falei dos plásticos lá, que eu guardo os plásticos para fazer algumas peças? Olha o soprador térmico aqui, ó. Só que como eu utilizo menos, eu não vou deixar lá atrapalhando a minha área de trabalho. Eu deixo num local mais distante. Então eu deixo ela aqui, minha lixadeira ali atrás. Ó, a furadeirinha manual que não uso mais, né? Porque eu já tenho a parafusadeira, só antigamente. Eu acabei de fazer um vídeo também muito legal. Olha aqui outra utilidade, gente. Isso aqui era um tubo. Afiei a ponta. Virou um cortador. Pra que isso? Na loja que a gente vende cinto também. Tem vezes que você tem que... A pessoa pede para ajustar. Então isso aqui já tem a angulação perfeita do acabamento do cinto. Você pode ver que o cinto seu... Ó. Ó, é a ponta desse formato. Então, isto aqui eu procurei, tá vendo? Eu fui lá no estoque de ferro, achei um cano que estivesse mais ou menos na bitola e fiz esse cortador. Tá vendo? Tem outro pedacinho lá que eu já utilizei, que é um cinto que possui uma angulação diferente, um pouco menos ondulado, ó, mais reta. Tá vendo? Olha aí, tá vendo? Olha o tanto de utilidade. Basta, você nunca sabe quando você vai usar. Mas eu falo, se der, guarde, e principalmente com a organização. Você sempre vai dar um fim útil àquela peça. Continuando aqui de estoque, ó, tenho duas caixas que eu não uso para transporte. Tem até um vídeo sobre, que eu utilizo para transporte o balde. As duas caixas aqui, que essa aqui é comprada, essa vem a ferramenta, mala, praticamente isso. Essas antigas eu uso como estoque aqui de discos, porque o estoque bruto tá aqui. O suporte lá com os que eu uso na hora está lá na frente. E aqui, gente, por quê? Para não pegar pó, essas coisas. Então, eu já vou falar sobre segurança até, em questão parte primeiros socorros. Band-aid. E aqui é uma bandagem israelense.
Eu não vou explicar certamente como ela, porque ela é mais difícil de ser utilizada. Band-aids grandes, ó. Então, para não contaminar isso aqui, ele fica acondicionado aqui dentro dessa caixinha aqui. Ó, rapidinho sobre primeiros socorros. A única coisa, primeiros socorros, que eu deixo a pronto uso aqui. Ó, lembra? Aqui é a minha parte principal de oficina. É um torniquete. Esse também a maioria não vai conhecer, ó. Aqui é coisa para limpar a mão, né, tal. Torniquete, fácil acesso. Para quem não conhece, isto aqui é um torniquete. Torniquete é aquele quando você tem lesões profundas em braço ou perna, que está saindo muito sangue e você tem que estancar, ou seja, para parar o sangramento, geralmente de artérias, você utiliza um torniquete. Todo mundo conhece torniquete, mas esse aqui é um torniquete utilizado muito nas forças policiais ou guerras afins. Por quê? Esse é um torniquete que você consegue operar com apenas uma mão. Eu não vou abrir ele aqui agora. Você abre. Olha, ele é como se fosse uma fita de velcro, ó. A pessoa geralmente deixa isso aqui no colete, alguma coisa de fácil acesso. Então ele tira. Com uma mão só você consegue colocar isso aqui, seja na perna ou no braço. Você puxa essa fita, segura ela aqui. O que vai dar a pressão, a torção, ó. Tá vendo que aqui é uma parte plástica aqui, ó. E aqui um pauzinho. Você vai girando esta parte aqui, este pauzinho plástico. Isso vai dar a tensão, vai dar o tensionamento. Quando você acabou o tensionamento, você solta ele aqui dentro deste suporte plástico. Então ele fica travado. Você viu? Primeiro com a fita, depois finaliza-se o aperto aqui e acondiciona aqui dentro. E é claro, se você conseguir, você põe o tempo que você aprisionou, porque aí o médico sabe o quanto tempo você não oxigenou aquela parte com sangue, vamos dizer assim. Então é a única parte médica que eu deixo exposto aqui, porque isso aqui não tem nada a ver com contaminação, porque isso aqui vai fora, vai sobre a sua perna, por exemplo. Então não tem porquê, se ficar sujo não influencia em nada. Aquele eu tenho um original que é americano, fica no meu carro. E esse aqui que é mais paralelo, eu deixo aqui porque aqui eu tenho mais ferramentas, né? Eu tenho outros meios, que o mais importante sobre primeiros socorros não é ter a ferramenta adequada, e sim saber como proceder. Porque no geral, quando acontece um acidente, você não está com nada disso em mãos. Você vai ter que se virar o que você tem aí. Você tá com a camisa do corpo, você tá com um cinto, com uma corda, você vai ter que se virar. Então o mais importante para quem quer entrar neste ramo, nesse estudo, aprofundar um pouco, pesquise como operar. Somente depois de saber como fazer, aí sim você procura essas coisas, como eu disse, da bandagem israelense e daquele torniquete. É só quando você dominou um pouco essa área. Ó, outro estoque que eu tenho aqui, algumas extensões aqui, beleza? Todas as extensões, gente, olha que legal também. E eu tenho esse capricho, pelo menos, de... Tem vezes que a pessoa só termina com o macho e o fêmea. Eu prefiro pelo menos esse que tem a 3, ó. E, olha, uma é de 20 amperes. Essa é do meio aí, ó. Porque tem vezes, dependendo da máquina, puxa mais tensão, você fica na mão lá na obra por causa disso. Então, todas as minhas extensões aqui, ó, possuem pelo menos essa entrada. E se eu demandar de muita, já tá no jeito aqui, ó, um filtro de linha super grande, que aí eu levo junto. Mas em geral você utiliza uma ou duas máquinas no máximo. É por isso que eu achei o mais interessante esse tipo de fêmea aí. 3 entradas e uma delas é 20 amperes. E é meio que universal ali, dá pra tudo. Ó, aqui macho e fêmea para fazer roscas. Olha outro conserto aqui, gente. Esse meu, eu prendi a chavinha toda vez aquele negócio caía. Aí eu vi que era porque essa peça aqui, isso aqui é bem simplinho, vem nesses kitzinhos baratos que você compra aqui, ó. Ou seja, porcaria essa parte.
Aí o que aconteceu? Eu vi que isso aqui, o coisa caía. Era porque essa pecinha aqui, ela fazia isso de lado, ó. Então, em vez de pegar de frente a peça, ele pegava só com a quina. Olha como eu consertei. Peguei uma chapinha lá naqueles, lembra? Nas minúcias lá. Que eu só precisava desse pedacinho. Pus na parte aqui que ele se locomove, ó. Soldei, ou seja, essa chapinha não deixa que o pegadorzinho faça assim, ó, pro lado, ó. Que era o que derrubava a ferramentinha. A ponta aqui. Olha lá, consertei. Mas eu tinha até comprado uma melhor zona aqui, ó. Ó, brutalidade. Na época comprei no AliExpress. Muito bem feito. Pesado o negócio. E para machos maiores, né? Peças maiores. Mas geralmente essas parafusinhos que a gente usa, essa aqui já tá de bom grado. É o único ajuste que eu tive que fazer, você vê? E aqui também, ó. De novo, ó, na mesma peça. Aqui você só tem uma área pequena, ó, para você dar o aperto. Eu soldei, olha lá, uma chapinha, cheguei lá, peguei um pedacinho e fiz uma borboleta aqui. Então dá bem mais aperto sobre a peça aqui. Tá vendo? Essas duas coisas, cara. Eu zerei a ferramentinha, consertei o defeito e aprimorei o aperto. Aqui atrás, gente, eu estoco alguns acrílicos. Ó, tinha alguns expositores aqui da loja. Acrílicos no geral. Vou falar uma utilidade que eu fiz uma vez. Tinha uma câmera lá que, ao invés, é claro, o certo é você parafusar na parede. Um 2 geralmente já tá bem fixo. Um até tem vezes que dá. Só que no caso, alguém foi usar aquelas fitas dupla face. Aquela verde da 3M que é ótima. Uso em vários projetos aqui. Só que se você for por aqui, ó, tem pouca área de contato, ou seja, só essa leve borda fina e essa partezinha aqui. O que que aconteceu? Logo menos, a câmera caiu lá, ficou pendurada. O que que eu fiz para aumentar a área de contato? Peguei um acrílico meio grosso, prendi ela com parafuso aqui, com aqueles com a cabeça que fica mais adentrado, né? Que eu fiz um desbaste lá. E pronto, então ficou uma base aqui totalmente plana. Aí sim você passa a fita em uma maior área e fixei lá na parede sem parafusar. Então é uma dica aí, utilizei um acrílico mais largo para fazer isso. Outra parte que eu usei acrílico, ó, eu tinha cortado essa frente para fazer fonte de bancada aqui caseira com fonte de computador. Comprei o voltímetro amperímetro ali, com esse visorzinho, o botãozinho e tal. Fiz a plaquinha eletrônica lá dentro, o circuito. E eu não queria pôr chapa aqui. Uma por contato elétrico e outra para ver também o mecanismo lá dentro, que eu achei interessante. Então, olha lá, cortei uma chapinha de acrílico e usei aqui. Então, tudo que for utilizar com visor ou que você queira ainda observar algo lá dentro, eu utilizo acrílico nessas partes. Gente, aqui tem umas peças, umas tranqueiras que não deu tempo de desmontar ainda. Mas, por exemplo, falando em acrílico, isso aqui é o monitor que a gente vai descartar e jogar fora. Além de eu pegar os parafusos, ele tem um puta de um acrílico. Geralmente é um acrílico dessa espessura assim, ó. Então é muito útil aí. Pra quem já descarta direto, pode ser utilizado. Olha lá, tem algumas fontes aí, tem que mexer aqui ainda. E, gente, vamos continuar ali o estoque de chapas minha e outras telas. Olha aqui a máquina de solda a ponto que eu fiz caseira com transformador de micro-ondas. Eu tive que fazer essa casinha de chapa e essa tela atrás aí, ó, que eu utilizei uma grelha. Então, lembra do estoque de minúcias de inox e alumínio? Olha lá a grelha aqui, ó, a grelha de inox. Então, eu peguei um pedaço de grelha para fazer aquela tela e testar a máquina de solda a ponto. Esse foi o primeiro teste que eu soldei ela ali mesmo, né? Pode ver que deve ter alguma marca aí. Por fora não tem, mas ela tá soldada. Foi o primeiro teste que eu fiz para ver ela em funcionamento, soldando essa grelha nesta chapa, porque é uma chapa super fina. Da onde eu encontrei a chapa? Vamos lá. É no meu estoque aqui
de chapas e telas. Ó, começamos aqui com alguns expositores arames. Então, se eu precisar de algum tipo, eu corto o pedaço aqui. Ou tela no geral, né? Ó, aqui chapas. Vamos lá. O micro-ondas que eu fiz a máquina. Alguns computadores, que aqui na loja a gente tem bastante. E acabou doando a parte interna lá, a parte de... para reciclagem de eletrônico, porque não tem como você reutilizar aquilo. E a carcaça eu acabei armazenando. Por quê? O da máquina, eu utilizei uma parte dessas chapas e a outra com esse expositor maior aqui, ó. Com essa chapa aqui. Então eu fiz aquilo. E olha aqui, gente. Chapa de calho, ó. O cara veio fazer serviço aqui. Eu falei, não, pode deixar os retalhos aqui que eu guardo. Então eu acabei de fazer um serviço que eu utilizei essa chapa aqui, ó. Peças interiores de HD, de impressora, vários tipos de chapas aqui com telas. Para fazer isso, quando eu faço alguma máquina, alguma cabine, olha lá, divisórias de armário, e eu utilizo essas partes metálicas aí. Ah, gente, ao lado do onde eu acondiciono aqui as linhas, arame e tal, eu tenho meu estoque de óleos, tintas e afins aí, líquidos. Então vamos lá. Ali embaixo, recipientes vazios, latinha de coca, alguma coisa, recipiente vazio. Eu já fiz um vídeo somente sobre isso, sobre álcool e também como lubrificar, a diferença de grafite, cera, óleo, graxa, qual utilizar para cada situações. Eu aconselhei que o melhor pote que eu já encontrei na minha vida para aplicar é esse tipo de pote aqui, chama piceta. É o nome utilizado. Sabe quando você vai no médico e ele esteriliza você? É com um recipiente desse, porque ele aguenta álcool, aguenta todos os químicos aí. E aplica-se muito fácil, não vaza. É a melhor tipo de mutulia que eu já testei até agora. Tudo eu estou utilizando com isso aqui. Eu só ponho o nome do produto e pronto. Então aqui faço frascos vazios. Solventes. Aqui tenho, já mexi com abelha, já tá aí já há uma época. Então aqui é cera que você vai raspando das caixas. E você usa óleo, não é óleo não, é álcool de cereais. Álcool de cereais é utilizado porque não possui química, vamos dizer assim. É mais utilizado para isso. Coisa quando você vai mexer com alimentos. Ou no caso eu ia mexer fazendo este atrativo para abelhas. Ou seja, é cera das caixas derretida neste... Você só põe esse álcool aí de cereais e faz essa mistura. Isso eu passo dentro da caixa para atrair elas para a caixa. E a abelha já está aí. Então é o jeito de se fazer. Aqui ó, óleo de câmbio que eu utilizo nas minhas mutulias, que é o óleo mais grosso que eu possuo. Óleo de spray normal. Cera, a cera de abelha aqui. Óleo Singer de 1 litro que eu nem sabia que tinha, bem mais barato do que os tubinhos de 100 ml normais. Grafites, que eu explico no vídeo. Um pincel ali. Aqui ó, como aqui esquenta muito, que é o terceiro andar, eu prefiro aqui deixar só óleos e químicos. A tinta e cola eu deixo aqui dentro deste arquivo, que ele é mais isolado, ele isola a temperatura. Então varia menos. Pra quê? Aqui é cola de contato sapateiro, colas no geral. Araldite, PU uso pra cacete também. Então aqui, como mantém mais isolado aqui dentro, eu deixo colas e, olha, tintas. E também tintas aí de coisa. Álcool isopropílico, óleo de banana, álcool 92. Então também até um pouco de segurança eu deixo um excesso aqui, já mais bem acondicionado. Então a parte de óleos e tintas é desse jeito que eu acondiciono. Falando nesse mesmo tipo de armário, de isolar o acondicionamento devido à temperatura aqui,
Vou dar mais algum exemplo. Olha o outro armário aqui, ó. Lembra das minúcias? Tá aqui do lado. As coisas que eu mais utilizo aqui, em questão de líquidos, é o álcool 92, que eu uso para tudo limpeza, principalmente daquele caneta marcador que eu falo, que eu uso. Óleo normal, né? Óleo Singer. A graxa ali, ó, com o pincel. Isso é o que eu mais utilizo, é por isso que fica aqui em cima. O que eu acondiciono aqui, então? Cara, aqui esquenta muito, então se eu deixasse fita, até fita isolante, qualquer coisa aqui fora, ela chega a dar aquela leve derretida. Então eu tenho que acondicionar dessa maneira, para isolar da temperatura. Para não pegar poeira, lembra que eu falei no vídeo 2, para a máquina de solda? Compre isso aqui, uma máscara de solda automática. Não usa aquele negócio de manual que lá é da idade da pedra. Você perde uma mão segurando aquele negócio e não enxerga nada. Isso aqui é a mesma coisa que você usar um óculos escuro. Ou seja, você enxerga o que você está soldando e tá com a mão livre para segurar o objeto. Então, cara, aquilo lá é loucura. Então aqui, para não pegar pó, eu acondiciono ela aqui. O ventiladorzinho também, a bateria da Makita. Olha outra... o outro micro-ondas que eu ganhei lá. Que quando você acaba mexendo, consertando as coisas, a pessoa... eu sei que você usa algumas coisas, eu vou dar pra você. Então ganhei um micro-ondas de uma amiga aí. E olha lá, esse é outro... um trafo tá com aquela solda a ponto. O outro eu deixo assim porque eu troco esse cabeamento. Ó, esse aqui eu faço solda a ponto de baterias. Pack de bateria, ó. Então é uma bitola de cabo bem menor. Então se eu não quiser utilizar esse, eu tiro esse cabo, coloco o cabo de outra, mudo a tensão às coisas dele aqui e utilizo para outro projeto. Uma bolsinha de abrir porta de... para pressionar móveis, abrir porta de carro, tem outras funções aí. Também deixo aí. E lembra que eu falei no vídeo que eu ia comentar também sobre organização e altura de bancadas. Vamos lá então, porque a maior parte de estocagem de materiais, ferro e madeira, vocês já conferiram. Organização. Gente, para quem não foque, ou pelo menos vá para este lado, cara, compensa. No começo você sofre um pouco, principalmente quem não foi criado muito assim. Depois facilita e muito a sua vida. Eu digo que eu tenho uma organização de pessoa cega. Sabe por quê? Se eu fechar meus olhos aqui, eu consigo acessar qualquer ferramenta que você pedir para mim, sem enxergar. É esse nível de organização que eu estou dizendo. Se é aqui na minha oficina, se é lá no meu quarto, se é no meu banheiro, se é na minha área de trabalho aqui da loja, onde eu possuo minha caneta, minha régua, todas as minhas coisas, eu posso ir com o olho vedado, que eu bato a mão, eu sei onde vai estar. É esse nível de organização que eu tenho, que eu gosto de praticar. É muito interessante. Você está realizando um serviço aqui, você continua olhando para o objeto, você pega a ferramenta ou o objeto que você deseja, porque você tem essa organização. Então eu gosto de trabalhar assim. É uma outra organização, porque o painel tem um vídeo sobre isso aí, eu não vou discorrer de novo. Uma rápida aqui sobre a furadeira. Antes, quando ela tinha o mandril de chave, eu deixava aqui, ó, fácil acesso. Sempre eu tenho isso muito em mente também. Além de acessar, como eu disse, sem precisar olhar, porque eu já tenho certeza absoluta de onde a ferramenta vai estar. Eu deixo fácil acesso, ou seja, a chave de mandril, o mais próximo do mandril. Então isso aqui é um imã, que eu pegava a chave aqui, ó. Então sem olhar, eu tava olhando para o objeto, eu levantava a mão que já pegava e guardava da mesma maneira. Aqui, ó, a broca que eu abro todos os furos, que é 3 mm, ímã. As brocas eu não separo milímetro polegada, porque muda pouca coisa de uma para a outra. Então eu organizei aqui, também tem um vídeo sobre isso, ela de acordo com os tamanhos de bitola, de largura, assim, ó. Vai aumentando o tamanho, tá todas em sequência. E está, ó, milímetros e polegadas tudo junto.
Então isso aqui me dá uma precisão absurda e também eu acesso muito facilmente desta maneira. Olha lá, as outras estão acondicionadas aqui desta maneira. As menores aqui também, que eu fiz o furinho no toco. Quase passou desapercebido meu lixo. Olha, uma lata de tinta e mecanismo para abrir com o pé. Aí, gente, uma divisória de prateleira, um arame e um pedaço que eu ia jogar fora. Ah lá, gente, peguei de novo, ó. Eu tinha recortado este miolo, que era uma chapa quadrada. Ah, rodinha de que você põe nas coisas aí. Tem quatro lá, 4 furações. Como eu prendi só desse lado, essa parte é descartar fora, ó. Por isso tem esse formato esquisito. Olha lá, aqui você prende os parafusos. Eram 4, né? Então isso aqui eu peguei lá naquele lixo que eu mostrei para vocês. Olha lá, outra chapinha lá nas minúcias. E fiz esse pezinho. Olha lá, gente, o lixo. E por que a importância da tampa? Aqui fica sempre bastante papel com óleo, principalmente. Se você tá trabalhando aqui com a lixadeira, aquelas fagulhas, você sabe, elas voam longe. Sem tampa, pega fogo na hora. Ou aí ele fica aqui embaixo. Pode cair até uma limalha aqui, cortando um ferro, principalmente sem resfriar. Mesma coisa. Pega fogo e você não percebe. Tá vendo? Segurança e, de novo, utilidade de vários materiais aí que a pessoa normal iria descartar. Ai, gente, lembrei do item aqui que fica na furadeira também, muito interessante. Olha, novamente, as coisas que eu estoco, como eu utilizo. Só tinha falado do suporte do ímã. Como você faz a furação, fica aquela rebarba, eu utilizo o escariador, todo mundo conhece. Só que para ficar prático, eu não precisar pegar uma furadeira. Eu já soldei lá uma chave velha, que não tinha mais conserto, e virou um escariador manual. Eu já deixo aqui no jeito. Olha esse suporte de líquido de arrefecimento para fazer furações. Eu peguei uma chapinha, dobrei ela aqui, ó, para abraçar o tubo. Peguei lá também um eixo fininho, lembra daquelas telas? Fiz as duas voltinhas e usei uma chapa de calha para ser o apoio, a base aqui do tubo. Tá vendo, gente? É só uma peça, tanto de material que já foi desses que você viram que eu estoco. Olha outra peça, lembra das facas de gráfica? Vamos lá. Esse é o escariador interno, que limpa furos. Interno. Olha um externo que eu fiz, que seja para a parte de fora. Olha as faquinhas gráficas. Ó, esse é outro exemplo aí. Então fiz, nada mais é com ferro dobrado para ser o pegador assim, ó, para vir rotacionar. Então finge que é um cano, você cortou ele. Se você quiser não lixar, esmerilhar a parte externa, com este pegador você faz assim, ó. Você raspa as facas na parte externa. É um escariador externo, esse aqui é interno. Tá vendo? Também com sobras de materiais. Isso aqui prende esse trilho da máquina que eu fiz também. Gente, vamos falar agora então que eu disse sobre a altura da mesa para se trabalhar. Qual a influência disso no nosso dia a dia? Quais as alturas corretas para se trabalhar aí? Dependente do que você faça. Então vamos lá, gente. Olha as mesas que eu possuo aqui. Essas duas, como eu disse, como eu já tinha essa, eu fiz essa na mesma altura para mim trabalhar com peças longas aqui, apoiada nas duas. E elas são baixas porque, ou em resumo é assim, gente, que funciona. Coisas brutas que vão exercer muita força, ou mesmo são peças grandes, a mesa tem que ser baixa. Que é, neste caso, a mesa de trabalho. Mesas de precisão, ou seja, objetos menores, ou que você vai trabalhar com algo preciso, eletrônica, polimento ou afiação, que vocês já vão ver ali atrás. São peças menores para ser desmontadas, parafusos que você não vai exercer muita força. Nada você vai exercer força neste campo da eletrônica. Então, quanto mais a sua visão estiver próxima ao objeto, mais precisão vai dar em visão e também para você trabalhar aí, não com o braço esticado, e sim com
uma precisão maior nas mãos. Dito isso, básico, precisão, mesa alta, força bruta, mesa baixa. Se você já entendido isso, constituir todas as mesas. Minha mesa é tudo igual aqui. Qual que é o macete que eu utilizo? Se a sua cadeira não regula para baixo, em vez de você, é claro, elevar a sua mesa, por exemplo, você mexe com artesanato, alguma coisa precisa também, você abaixa a sua cadeira. Se não tem regulagem, fiz até um vídeo sobre isso, que eu fiz essa banqueta com rodinhas aí. Então, ou seja, banqueta é um banco baixo. Se eu sentar aqui, o meu corpo vai ficar baixo, então a minha cara vai ficar mais próxima à mesa, ou seja, vai dar muito mais precisão para mexer com minúcias, que geralmente são coisas eletrônicas. É o caso aqui, ó. Essa mesa é baixa porque possui o esmeril bruto ali, de desbaste bruto e lixamento. Aqui, gente, já possui o esmeril de acabamento fino, que é o que no caso? Olha a diferença de altura. Aqui é um disco de pano para fazer polimento, e aqui um disco de desbaste, porém de polimento. Por exemplo, isso aqui é uma grana 400 super fina. Isso aqui é para dar acabamento do fio de corte, alicatinho de cutícula, essas coisas. Tanto é que tem até uma luz aqui. Por ser alto, ele está próximo da sua visão, então você enxerga super bem o objeto, porque como eu disse, são peças pequenas. Você vai polir uma aliança aqui, você vai afiar um dentinho ali do alicatinho de cutícula, que é um biquinho desse tamanho. Então são peças pequenas. Se você estica seu braço, você tem menos controle. Se você trabalha com o braço dobrado, você tem mais precisão, você fica mais firme com a peça e também mais próximo à visão. É por isso que coisas precisas, trabalhe com os objetos ou as ferramentas elevadas, ou, como eu disse no caso, utilize bancos ou banquetas baixas para que aconteça isso, que você faça a regulagem de forma caseira, vamos dizer assim. Entendido essa coisa de altura, eu sou muito alto, tenho 1,90 m. Então, olha aqui minha morsa antiga. Olha como ela é bem mais baixa do que a nova. Aqui, como eu quero ter um pouco mais de precisão, o que era o macete que eu fazia? Peguei um toco, ó, você vê que tem cheio de furação, por quê? Eu colocava esse toco aqui por baixo para dar a altitude que eu gostaria aqui. Então, para mim não trabalhar curvado, de uma forma mais adequada. Essa, como é alta, não precisou disso, porque ela já tem essa base giratória, compensa essa altura. Outra coisa aí que eu fiz modificação é isso aqui, ó. Os miril ficaria muito baixo. Fiz este baúzinho de madeira aqui, simplesmente para elevar ele, porque era muito baixo para mim, porque essa mesa é baixa. Gente, mais alguns exemplos dos materiais que eu guardei e acabei utilizando, ó. Bengala de CG para fazer esta calandra aqui, ó. Aqui é o tubo da Beyblade, ó, gente, para fazer essa camisa aqui no rolamento. Ó, tá vendo? Os rolamentos por baixo. Olha a camisa. Eu fiz com a Beyblade, eu cortei ela, ó, e finalizei aqui. Então fiz uma camisa com aquele tubo da máquina de água. Os cotonelos normal. Olha aqui, outra bengala de CG para fazer esse cabo. Isso aqui é uma dobradeira manual. Aqui é uma mola de carro, não sei que carro que é. Sabe aqueles fechos de mola, ó? Aí, ó, para fixar na morsa. Lá de novo uma borboleta com elo de corrente, que eu utilizo muito para fazer isso. O rolamento de portão e um rolamento de caminhão. Olha o tamanho desse negócio aí, rolamento de caminhão. E gente, o primeiro vídeo, infelizmente eu não consegui imprimir colorido as fotos. Agora saiu. Olha aqui, dá para visualizar bem melhor. Quando eu comecei minha oficina em 2010. Olha aqui, ó, a cores agora, como fica mais fácil de ver. Olha o esmeril utilizava ainda a capa. Olha aquele suporte de leite, né? Saquinho de leite. Eu fiz um rasgo ali embaixo. Então toda
fagulha e sujeira, descia e ficava acomodado naquele pote, que era enganchado ali. Quando ele enchia um pouco, por exemplo, desencaixava e jogava no lixo. Então o pó, a sujeira não voltava para o operador. Você tá vendo? Dessa época eu já começava com as invenções. Foi aí que tudo começou. Ah lá, serrinha serra-ferro, só tinha o tico-tico. Era a única elétrica e a furadeira. Ah lá, as limas. Ó o ferrinho de solda, esqueci de falar também. Naquele lá não dava pra ver direito. Já tinha o ferrinho de solda que era do meu pai quando ele fez faculdade. Então não mexia muito em elétrica. Não mexia, na verdade, na época. Eu utilizava ele para fazer furos em plásticos, em balde, essa coisa. Só era a única função. Aí, ó. Agora pelo menos em cores vocês conseguem ver melhor. E, gente, eu tenho certeza que vocês já levaram muito fumo por isso. Por que que você tá guardando este ferro velho, essa tranqueira? Tá vendo? A pessoa que não está neste meio não consegue enxergar. Para ela não tem sentido algum isso. É uma coisa velha, enferrujada, é uma coisa para ser descartada. Não é para ser reciclada como a gente faz aqui. Então esse vídeo é quase que um explicativo aí, um alívio para quem também gosta de armazenar essas coisas. E você viu que interessante? De acordo, geralmente você começa com aqueles potinhos, guardando apenas os parafusos e pregos. Começa aí a brincadeira. E a cada serviço que você vai dominando, vai conseguindo consertar algo a mais, adquiriu até uma ferramenta para conseguir realizar aquele conserto, você vai trabalhando com outros tipos de materiais. Com outros tipos, são outras coisas que você vai armazenar para utilizar quando efetuar um conserto. Ou mesmo, não só conserto, gente, é que tudo começa aí, ninguém começa algo criando, é difícil. Geralmente o robista começa consertando coisas que quebrou. Aí que você vai adquirindo conhecimento. Como vocês viram, esse terceiro vídeo engloba e fecha essa curta série, explicando um pouco sobre a minha história, de como começou, um pouco sobre aí a minha oficina e finalizando agora com o estoque, o porquê que guarda tantas coisas, desde plásticos, acrílicos, até madeira, ferro e todos os tipos de metal. Vocês viram o tanto de utilidades e, como eu disse, você pode estar num nível aí, iniciando apenas nessa área de hobby. Mas, cara, é uma coisa viciante. Para quem consertou algo, é uma coisa super prazerosa. Só de consertar, vocês não sabem o que é criar algo, inventar algo. Que pra mim é o meu foco aqui, tanto é o nome do canal, Oficina da Invenção. Eu gosto de quebrar a cabeça para melhorar ou aperfeiçoar alguma coisa. E principalmente se eu utilizo coisas que eu guardei, coisas recicláveis ali, que eu estou pegando algo que a pessoa descartaria, ou seja, não estou gastando nada em questão de material, simplesmente meu tempo e minha criatividade. Isso é viciante, cara. Isso é o que me motiva aqui. Então, é esses os motivos de toda essa armazenagem, que aos olhos de uma pessoa comum, você é um louco. Simplesmente isso. Porque a pessoa não sabe o que você é capaz de construir com aquilo. Ou, no mínimo, como eu disse, consertar. Então, gente, esse foi o terceiro e o vídeo conclusivo aí, um pouco da minha história e na oficina do geral. Quem não assistiu o primeiro e o segundo, assista, vou deixar aí nos comentários. Quem gostou, curte aí. Compartilha com seu amigo para ele conhecer isso. Até com a sua mulher que te xinga. Para ela entender um pouco este lado nosso. De o porquê que a gente guarda tanta tranqueira. E compartilhe aí e siga o canal para mais vídeos como esse. Obrigado e até o próximo vídeo.